Bom é estar na casa de Deus. Bom é sentir e ouvir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Eu tenho certeza que decisões, muitas das vezes, nós temos que entender que tem decisões que traz constrangimento para dentro da nossa casa. Então, vivemos, nós ter cuidado com as decisões que nós tomamos, com as palavras que nós falamos, com a atitude que nós fazemos. Cuidado que pode trazer o transtorno para dentro do nosso lar. E muitas das vezes afeta a nossa família. Então, meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Lucas 15, verso 11. Eu prometo que eu não vou me alongar muito, mas eu vou ler tudo que eu escrevi, se eu conseguir. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens comigo. E o pai repartiu os bens entre ele. E passando muitos dias, o filho mais juntou tudo, e era seu, e partiu para uma terra distante, e lançou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, aonde ele começou a passar necessidade. Faça sentar em nome de Jesus. Tem algo na nossa vida, já Marcelo, que a gente não espera que aconteça, já não me. Mas os dias bons chegam, mas os dias maus também chegam na nossa vida. Ninguém está isento de passar por tribulação, por luta, mas a Bíblia diz: aquele que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem ali não tem luta, mesmo dentro da casa do Senhor, nós não estamos descendo, nós não estamos descendo de passar problema. Quem aqui não tem problema? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Quem aqui não tem? Mas eu louvo a Deus que você está aqui hoje. Porque os problemas muitas das vezes vêm, mas ele não pode permanecer. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele já tem cuidado de nós desde lá do passado. Ele já tem cuidado de nós. Ele disse: filho, seja forte e corajoso. E quando Ele falou isso para nós, eu tenho que me pegar isso aí. Eu tenho que entender que Ele me chamou para ser forte e corajoso. Mas pior que eu digo que eu sou fraco, sou frouxo. Mas quando eu penso que eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Enganei você, né? Queridos, a Bíblia fala desse jovem. Isso é uma parábola, não é uma verdade. Mas vai soar como verdade no nosso coração, porque foi uma decisão missionária amada, que esse jovem tomou, como muitas vezes dentro da igreja. Alguém pode colocar uma coisa interessante? Às vezes dentro da igreja tem jovens dessa maneira. Aleluia. Dentro da nossa igreja, em todo lugar tem pessoas que tomam decisões erradas. Eu tenho um sobrinho que está ali em Portugal hoje, João. Está junto, João aqui. É bem. Então, só a gente está certo. Ele foi para Portugal. No dia da despedida dele, eu me senti como filho pai. Foi uma choradeira para mais de merda. Porque aquele jovem, Henrique, ele estava com 16, 15 para 16 anos, e um ex-jogador chamado Reinaldo, Marcelo conhece, levou esse filho para Portugal. E a gente não entendia porque a nossa família nunca se descarrou. E quando chegou o momento do aeroporto, chegou a hora do embarque dele, parecia que eu estava perdendo meu sobrinho. E ele, quando entrou ali na fila do embarque, ele deu o último ano. Mas a gente achava que ele ia passar sufoco. Sim, passou.
claro. Porque quando às vezes a pessoa está preparada por algo que ele nunca imaginou ir para Portugal, ele passou um problema. Mas eu falei para ele, Deus tem coisa preparada melhor para você. Porque ele gostava de jogar bola, ele chegou até os juniores do Vasco. Mas o meu irmão, que hoje infelizmente ele está deficiente visual, ele não teve o discernimento de continuar ali insistindo com o meu sobrinho, porque ele hoje poderia ser um jogador hoje do Vasco, do Flamengo, não sei, não, do Flamengo não, do Botafogo. Mas eu quando trouxe essa mensagem, eu lembrei dele. Eu lembrei dele porque esse jovem, ele tomou uma decisão. Eu coloquei aqui, ó. Tem pessoas tomando decisões antes do tempo, porque ainda muitas das vezes não é o tempo de tomar decisão. E às vezes nós tomamos uma decisão e ainda pode trazer constrangimento para a nossa família, muitas das vezes pela desobediência. Não, eu vou tomar, eu vou fazer, eu sou homem, sou mulher, eu vou fazer isso. Mas cuidado, antes de você tomar uma decisão, consulta primeiramente Deus, depois da sua família. Sabe por quê? Porque quando a bomba estoura, chega para quem? Para a família, para o pai e para a mãe. Aí você diz, por que eu não ouvi meu pai e minha mãe? Aí quando está longe, como meu sobrinho está lá, louva a Deus, que ele hoje até criou família lá, tem filho, tem tudo. Mas ele hoje não exerce a função de jogador. Ele tem lá baixado, ele é salva-vida. Mas a vida ensinou ele, João, a fazer tudo aquilo, porque ele hoje tem uma família, tem um filho chamado Gonçalo, que se você prestar atenção em Portugal, a maioria dos portugueses é Gonçalo. E ele foi para lá. Filho e mestre que falou comigo, eu tinha uma sinto falta do Brasil. Sinto falta do Brasil. A vida aqui é muito dura, eu tive que dar muito ponto de faca. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente acha que nós vamos tomar uma decisão e as coisas não vão acontecer, acha que vai ser tudo um mar de flores. E esse jovem, como nós estamos citando aqui na parábola, a Bíblia fala que ele reuniu ali, eu creio ele, não estava lá, uma parábola, ele reuniu a família dele ali e falou assim, olha só, eu tenho uma decisão a tomar, eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu vou fazer. E assim, muitas das vezes acontece dentro da nossa casa. E tem decisão que não agrada primeiramente o coração de Deus. Porque imagina o coração do pai e da mãe quando ele fica, como o filho erra. Porque eu tive um filho que errou. Eu tive um filho quente, meu filho de hoje, graças a Deus. Eu tenho um filho que ele passou 4 meses preso. Sabe por quê? Porque ele não ouviu o conselho de pai e de mãe. Ele não ouviu o conselho do irmão que ele imaginou no filho. E quem sofreu? Eu sofri porque eu acordava 4h30 da manhã, eu encarava uma fila aqui lá na praça para levar comida para ele, porque eu não precisava passar por isso. Mas sabe o que é? Quando ele estava preso, no outro dia ele me ligou, virou para mim e falou, pai, o que o senhor vai fazer para me tirar daqui? E aí, irmão? O que eu fiz para ele? Agora você aguarda comigo. Porque você teve tanta oportunidade, era um jovem que louvava na casa do Senhor, era um jovem que tocava na casa do Senhor, porque o diabo está em busca dos verdadeiros adoradores, de adoradores em espírito de verdade, e ele tocava a igreja chamada Salve Unida Minha Filha. Ele era um jovem que cantava, dom que Deus não me deu de cantar, canta meu filho louva, meu filho pega, meu filho louva, meu filho da escola dominical, Giovanni cantava, Giovanni pregava, mas ele deu ouvido o quê? Ele não deu ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido à voz dos amigos dele, e quando a bomba estourou, correu para cada um do seu lado. Sobrou para quem? Para mim e para minha esposa. São decisões erradas, João. E tudo tem um preço, e tudo tem um preço. E esse preço perdurou por 4 meses e 20 dias. Mas eu louvo a Deus, missionário. Eu louvo a Deus que ele saiu. E depois ele virou para mim, porque quando eu fui buscar ele, eu fiquei lá de 11 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente só podia entrar por volta de 11 horas, primeiro entre as mulheres todinhas. E depois entre os homens. E quando ele saiu, eu fiquei aguardando ele lá fora. E quando ele veio com o alvará de soltura,
eu me ajoelhei diante de uma apostatar. Eu bradei o nome do Senhor, sabe por quê? Porque tudo tem um tempo determinado. Tem um tempo de colher, tem um tempo de plantar, tem um tempo de chorar, tem um tempo de sorrir. E naquele dia eu sorri. Japonesamente, sabe por quê? Meu filho estava saindo de um lugar de tormento. Não sei quem já passou lá no presídio. A gente ficava lá direto, lá, evangelizando lá dentro. É um lugar horrível. Quando a gente chegava aqui fora, parecia que tinha um peso de 2 toneladas sobre nossos ombros. Porque aquele lugar é um lugar, eu digo para cada um de nós, nunca você pensa um dia passar nesse lugar, porque é um constrangimento muito grande. Aleluia. E ele saiu. Só pode ser para casa. Eu peguei a carteirinha dele, sentado no sofá da minha casa. Eu falei, eu nunca mais quero passar esse problema que você me causou. E eu quebrei a carteirinha dele. Mas tem coisa na nossa vida que, quantas noites eu fiquei sem dormir, quantas noites eu passei pensando onde é que está o meu filho. Então esse jovem, a Bíblia fala que ele entristeceu o coração do pai com aquela decisão que ele tomou, porque muitas das vezes a decisão não é de hoje para amanhã. Aquela decisão que ele tomou, que é uma palavra, imagino eu, que ele já vinha aí ensaiando aquela decisão, só que ele não sabia o que ia acontecer lá na frente, porque ele achava que ele era um cara. E às vezes acontece isso com a nossa vida, nós achamos que não vai acontecer. Aí, quando a bomba estoura, acontece tudo isso. Esse jovem, ele trocou um palácio. Esse jovem trocou um palácio na casa do pai para comer lentilha de pó, alfarrobas de pó. Olha onde o diabo joga o cidadão que se afasta da presença de Deus. Ah, pastor Tivão, isso não vai acontecer comigo, eu louvo a Deus que não aconteça. Mas quando a gente permanece dentro da casa do Senhor, porque aqui a proteção alimenta. Aí a gente acha que já sabe tudo e quer fazer, e quer fazer aquilo que muitas das vezes o pastor pede. Ah, o pastor está atrasado, o pastor não sabe de nada, é errado. Vamos ouvir a voz do outro pastor, sabe de quê? Deus não colocou ele aqui de paraquedas, não. Ele tem nos ensinado tantas coisas que eu tenho aprendido há muitos anos atrás e permaneço na presença do Senhor, porque eu sei de onde Deus me tirou. Aí tem gente que quer ver pra meu filho, ele quis ver pra ver e viu. Ele passou um tormento, ele passou uma luta grande. Mas eu louvo a Deus que hoje tem seu trabalho, ele é barbeiro. E graças a Deus ele tem me dado com muita alegria. Eu tenho um filho Felipe, tenho minha filha Luana, que graças a Deus tem me dado alegria. Porque quando eu estou aqui olhando, pregando, louvando, eu lembro que eu sei que Deus tratou com a minha filha. Deus deu um grande casamento para minha filha. Deus deu um ministério para o meu filho Felipe. Mas tudo isso porque parte de mim dentro da nossa casa. Eu e você como pai e mãe, nós temos que ser exemplo da nossa
de Deus. Se hoje tem noivo aqui, um casado e casados, tem que ter cumplicidade com ele, ainda mais nós que servimos ao Senhor, caminhamos na presença dele, nós não podemos denegrir a imagem, porque nós servimos um Deus que também se entristece. Nós servimos um Deus que também ele fala assim: ó filho, eu não te criei para isso, eu não te criei para essa situação. Levanta, volta ao primeiro amor, se arrependa, vê de onde você caiu e volte ao primeiro amor. Chega para o pastor, eu errei, quem é que não está ali? E sinto de errar também errei, e vou continuar errando, mas eu venho pedir misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida, porque eu sei que a misericórdia dele é grande, é fiel, a misericórdia dele sua causa de os céus consumidos. Aquele jovem voltou, mas antes de ele voltar, ele teve que cortar um dobrado aonde ele foi, e ele perdeu tudo. Imagina aquele jovem. Aí ele encontrou um amigo, a palavra fala sobre isso, que falou assim: olha, eu tenho trabalho para você, tenho escola para você apacentar. E na casa dele, eu creio que ele nem fazia isso, porque às vezes a gente tem alimento dentro da nossa casa, mas às vezes quer comer um manchete de Satanás. Ofereceram para Daniel falou: não, eu não quero comer esse manchado, eu quero comer Jesus. Porque Daniel sabia aonde ele estava, numa terra distante, uma terra longe. E ele se destacou, ele no meio daquele povo da Babilônia, ele se destacou, sabe de quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. E às vezes a gente só vem para a casa do Senhor de corpo, a alma fica lá fora, o espírito fica lá fora. De repente não sabe nem o que ele pregou, o que ele falou. Ah, porque eu estou lá, porque o pastor vai dizer que eu estou lá, ele vai gostar de mim, mas o Senhor quer muito mais de você. Ele quer que você se entregue de corpo, alma e espírito, que pregue a palavra dele aqui fora de tempo, aonde você passar, aonde você for, leve a mensagem da cruz. Glória a Deus, aleluia. Tem crente que está 20 anos dentro da casa do Senhor, mas ele entra e sai, sente nada. Tem crente que está 3 meses, já está pregando a palavra de Deus. Sabe para que isso? É compromisso com a palavra. O Senhor, ele quer o crente lavado e remido com compromisso com a palavra dele, porque essa palavra, ela vai de confronto ali, ó, com o inimigo, essa palavra, quando a gente lê, a gente pode confrontar algo de errado, como eu já vi dentro do trem, pessoas pregando coisas que não tinha nada a ver. Sabe por quê? Porque não prestou atenção naquilo que o pastor tem ensinado. Aleluia. Deus não te chamou para ter, Deus te chamou para ser. Ser o quê, pastor? Ser um diácono, ser um diaconisa, ser um obreiro da casa do Senhor de favor, que maneja bem a palavra de Deus. Aquele jovem, ele de repente, ele não escutou o conselho do pai. E também eu fico lembrando, Diácono Marcelo, que o irmão dele, para mim, ele era ali, ó, como diz assim, como é que eu vou falar, Jesus? Um homem que não tinha, ele tinha tudo na mão, mas ele quis ali
Jonas, vamos lá no Jonas. Jonas foi um desobediente da casa de Deus. Jonas recebeu ali uma incumbência de Amanda de pregar a palavra onde? Em Nínive. Aí o que ele fez? Ele foi para outro lugar. Ele foi para um lugar para onde Deus mandou. Ele falou: não, eu não vou para esse lugar. Ei, desobedeça teu pai e tua mãe. Eu sei que é errado, que é o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, mas desobedeça, mas não desobedeça a Deus, não. Sabe por quê? Porque tudo tem um preço, Daniel. Tudo tem um preço. Quando nós desobedecemos a Deus, tudo tem um preço na nossa vida. Aí depois a gente se pergunta por que tem acontecido isso. Jonas recebeu ali uma mensagem de Deus. Eu creio ele que Deus falou tete a tete com ele, mas o que ele fez? Ele pagou uma passagem para ir para Tarso. Sabe por quê? Porque Deus não chama de desocupado, não. Ele sabe por quê também? Porque Deus já sabia que lá em Nínive a família dele foi toda exterminada. Mas é assim que Deus faz na minha, na tua vida. Coloca você em um lugar, vira aí, lugar improvável, para perguntar para você se você tem resistência, se você serve ou não serve. Ah, eu não vou não, Marcelo. Já que Marcelo, eu não vou não. Ei, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente quer tomar nossas decisões, sendo que o pastor deu outra incumbência para nós, aí nós queremos fazer da nossa maneira. Não, filho. Faça isso. Jonas aí embarcou ali, ó, e colocou, sabe o quê? Colocou uma tribulação em risco. Colocou uma tribulação que não tinha nada a ver com o problema dele. Às vezes eu e você causamos problema e levamos para dentro da nossa casa, sem a nossa família ali atento do que está acontecendo. Ah não, eu vou fazer. Aí isso vai dar certo. Ei, ora a Deus. Tem coisas que Deus responde. Tem coisas que Deus fala contigo. Se não fosse isso, ele não falava fecha tua porta do teu pai. Ele fala em secreto com ele, Deus fala. Deus fala ainda hoje, Deus fala contigo. Se você quiser, Deus fala contigo. Deus te afasta das redes sociais. Tem muitas redes sociais que servem para você não serve. É decisões erradas. Tem namoro que é decisão errada. Tem trabalho, muito dinheiro, não quer ter dinheiro. Se você quiser me dar, eu aceito. Mas tem dinheiro que é atrás da maldição. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas sabe o que acontece? Tem gente que deixa o dinheiro usado. Que nós que temos que saber usar o dinheiro. Tem gente que ganha 1.000, gasta 2.000. Aí uma irmã me parou ali perto do Barroso, me conhece, conversou comigo, falou: pastor, o meu cartão de crédito veio, se foi 2.000 e pouco. O diabo entrou na minha vida. Eu falei: filho, foi o diabo.
e analisar onde nós erramos. Porque às vezes a gente toma uma decisão, igual eu tomei no tempo de atrás, deu errado. Deu errado. Porque eu não ouvi a minha esposa nem meu filho. Aí deu errado. Então, nós temos que tomar uma decisão certa. Nós temos que tomar uma decisão certa. Conversa. Vai dar certo? Vai dar. Não vai dar certo? Vai dar certo. Não sei quando. Mas o meu sobrinho foi. Deu certo. Arrumou uma mala lá, com o cabeçudo lá, foi chegando. Mas ele fez o quê? Ele teve que romper a barreira, ele teve que aprender, ele hoje é salva a vida lá, ele tem um lado achado, mas para ele ter tudo aquilo, ele teve que lutar para quê? E não é diferente dentro da casa de Deus, não. Se você lutar, Deus vai te honrar, vai te abençoar com coisas boas. Nepotismo quando? Eu aprendi a salvar os outros. Falei, filho, manda aí 5 mil para me salvar aqui para ficar do Brasil. Ele falou, não, bora não. Mas assim nós temos um contato muito grande. Aí o filho mais velho fez o quê? Se entregou, blasfemou, o desgramado, ele tinha tudo na mão dele, ficou com raiva, porque o irmão dele voltou. Ele poderia falar, pai, por exemplo, amanhã é sábado, eu vou fazer ali um churrasco com meu amigo, com certeza o pai dele. Mas não, ele botou a dele no coração, e o filho dele, o irmão dele, saiu, levou tudo, gastou tudo e voltou. Mas sabe por quê? Porque ele se sentiu ali, jogado no mundo ali, mas ele voltou. E assim, quando ela fez a promessa, ele para casa do Senhor, pastor, eu vou dar um tempo, eu vou parar, não. Eu falo para você, não para não. Passa a luta dentro da casa do Senhor, tem problema, passa dentro da casa do Senhor, tem refrigério, tem bálsamo, tem palavra, tem água limpa dentro da casa do Senhor. Aí Jonas foi. Aí o que ele fez? Tudo tem um preço. O filho pode pagar um preço. Jonas também pagou. Ainda colocou pessoas que não tinha nada a ver. Porque muitas das vezes é assim, você quer resolver o problema, mas você quer consultar outras pessoas para tentar te colocar para resolver aquele problema. Não, se o problema é teu, é teu. Ele quer a solução para você resolver o problema. Não. Eu vou ligar para o pastor Giovanni, que ele vai me ajudar. Sim. Pastor, não, Deus meu. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Tem coisa que não é ação. É orar. E a oração Deus responde. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito ser. Aí Jonas fez o quê? Aquele sem vergonha, perdão, vigarista. Quando eu encontrar com ele, agora não, se quiser ir, diga lá no céu. Eu vou encontrar com ele e falar assim, rapaz, Deus mandou você fazer um trabalho. Aí você colocou um monte de marinheiros. Por que você não assumiu como homem? Ele só assumiu como homem quando os marinheiros desceram, acharam ele deitado dormindo com você. O que tu faz aqui dormente? Ele falou, com as minhas palavras, o problema é meu, o barco está balançando, fui eu que causei. Tem coisas que é você que tem que resolver. Leva tua esposa e tua marida, você causou o problema, então resolva o seu problema. Ah, pastor, quem é que não erra assim? Aí Sansão, oh meu Deus, eu estava estudando hoje nessas 3. Aí Sansão, um homem que tinha uma probabilidade de não ter nascido, que a sua mãe era ele. Aí ele cresceu, aí fez o quê? Tudo certo, fez? Sansão fez tudo certo? Aí Sansão recebeu uma recompensa que ele não poderia tocar em coisas mortas, deveria dar sorte e nem se aliar com outras pessoas. Aí ele foi arrumar uma namorada que falou para não.
segredo, tem um segredo que não é para mim, para você contar não. Jesus, então eu vou dizer, conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no. Então tem coisas, que a gente não conta para nem para pastor, tem coisa que conta para Deus. Porque quando Deus ouve, você pode ter certeza que Ele vai entrar em ação. E às vezes, se você contar para mim, eu posso espalhar para outros e pode chegar a soar diferente do que eu ouvi. Então, amados, quando a gente tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, confessa com Deus. Se Sansão ali, tivesse escutado o pai e mãe, ele não teria errado, João. Ele não teria sido furado dos olhos, cortado o seu cabelo, ele não teria acontecido nada daquilo comigo. Mas ele não ouviu as palavras do pai e da mãe que vai para ele fazer aquilo. E ele pagou um preço. Ele pagou um preço, sabe por quê? Ele matou mais pessoas na sua morte do que era em vida. Mas ele teve que pagar esse preço, sabe por quê? Porque ele não ouviu o pai e mãe, ele não era nem para fazer aquilo, pegou ali, o liderão ali, colocou ali, pegou o mel, deu para o pai e a mãe. Ele fez tudo errado, ele tinha tudo para fazer certo, fez errado, não é assim que acontece. A gente dá conselho, fala, não sai não, permanece, insista, luta, o Senhor vai te honrar. Agora não, eu sei que tem um tempo, mas ele vai fazer, porque ele não é Deus para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aleluia. Não vou ler mais não, você não pode ler. Queria mais. Já vou encerrar. Um conselho que eu quero dar para mim, para você, jovem, adulto, moças, rapazes. Cuidado com o que nós escutamos, de quem nós escutamos. Cuidado com aquilo que vem nos nossos ouvidos. Será que vai soar bem ao nosso ouvido? Será que vai chegar coisa boa aos nossos ouvidos? Analise tudo. Faça aquilo que Deus te ordenou. Se o filho próximo tivesse escutado o pai e a mãe, ele não tinha errado. Se Sansão tivesse escutado o pai e a mãe, ele não tinha errado. Se Jonas tivesse obedecido aquilo que Deus mandou, ele não entrava no ventre da baleia. O peixe é o peixe. Ia lá na profundidade ter orado a Deus. Mas ele ainda teve que se arrepender, porque ele falou da profundeza dos mares do Senhor salvou ele.